para que você possa trilhar, viver pelo caminho da verdade absoluta que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, queridos, o homem, ele é imortal, por natureza, porque teve princípio de dias. Mas existem 3 tipos de morte que nós precisamos entender. Existe a morte física, existe a morte espiritual e a morte eterna. Quando o homem pecou, transgrediu a lei de Deus, irmãos, a lei se revela pelo seu próprio nome, e Deus tem compromisso com o seu nome. Em outras palavras, a lei, que é a palavra, se revela pelo seu próprio nome, e Deus colocou o seu próprio nome em xeque. E o autor dos Hebreus diz que é impossível que Deus minta, é impossível que Deus fale. É por isso que ele tem compromisso com o seu nome, ele tem compromisso com a sua palavra. Então Deus não pode burlar, Deus não pode negar, Deus não pode, aleluia, desfazer da sua palavra. O que ele falou, ele tem compromisso com o que ele falou, por isso ele vai cumprir. Por isso, com o que está escrito, quer dizer, você tem que entender que através da sua fé, quando você crê no que está escrito, vai te respaldar. E Deus falou nesses últimos dias comigo, já falei aqui, vou continuar falando, que a forma como você trata a lei de Deus, a forma como você trata a palavra de Deus, vai determinar a forma como Deus vai te tratar. Se você crer na palavra, você terá o aval da palavra, você terá o favor da palavra, aleluia, sobre a tua vida, e ela vai ter que se cumprir através do que você vai viver. Jesus, quando amaldiçoou uma figueira, os discípulos, ao retornarem, disseram: mestre, tu falastes à figueira, nunca mais haja fruto em ti, e a figueira secou. Jesus fez de propósito. A gente sabe que Jesus estava com fome, e ele passou e ele queria comer alguma coisa, e não encontrou aquilo que era comestível, não encontrou fruto na figueira, só tinha folhas, mas também não era tempo de frutos, não era estação de frutos, e o salmista, o sábio Salomão, ele diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de frutificar. E Jesus não encontrou frutos, mas Jesus quis dar uma demonstração prática aos discípulos, e ele então liberou uma palavra sobre aquela figueira e disse: nunca mais haja fruto em ti. E ela secou, ela murchou, ela morreu. E os discípulos ficaram maravilhados e disseram: mestre, ontem tu liberaste uma palavra sobre a figueira, e ela secou, ela murchou, ela morreu. E Jesus falou: olha, se vocês crerem no que vocês falarem, olha quão é profundo isso, se vocês acreditarem naquilo que vocês estão falando, irmãos, há um poder tremendo na palavra. A palavra é um documento no mundo espiritual, assim como a assinatura no mundo físico. Quando você assina, você, aleluia, está selando, você está colocando o seu dedo, você está, aleluia, materializando, ratificando aquilo que você está se expressando através de uma assinatura. Assinatura é um documento no mundo físico, mas no mundo espiritual, essa assinatura é a sua palavra. Por isso que nós precisamos ter cuidado daquilo quanto falamos, porque você está construindo vitórias ou derrotas, você está construindo futuros através do que você fala. A gente muitas vezes se passa desapercebidamente pelo costume e começa a falar coisas, começa a murmurar, começa a reclamar. Você sabe o que é que você está falando? O que é reclamar? Às vezes não para pensar: pô, eu reclamo demais, eu murmuro demais, acaba praguejando ou reclamando. Mas vamos para lá, reclamar é clamar 2 vezes.
clamar. Eu clamei e vou reclamar. Amém? Mas vamos parar para pensar um pouquinho. O que é clamar? Clamar é você bradar em alta voz. É você clamar fortemente. Jesus, através da profecia, clama a mim, o profeta Isaías, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é bradar em alta voz. Jesus clamou lá no Calvário, Pai! Ele bradou em alta voz, mesmo contrariando a própria medicina, o próprio ser biologicamente falando, ele sem força, ele clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Esse Deus, só para mostrar que a morte não tinha poder sobre ele, sobre a vida, contrariando a própria medicina, que é uma pessoa que está sem força, está ali já para entregar o seu espírito. Olha uma pessoa lá, a pessoa que está num leito de um hospital, às vezes não tem força nem para falar. Jesus clamou. Reclamar é você dobrar o clamor, e às vezes você reclama negativamente. Poxa, não aguento mais. A Bíblia está dizendo, você aguenta. Deus não vai colocar nada sobre ti sem que você tenha condição de suportar e administrar. Deus não vai te dar um fardo além do que você possa carregar. Então você começa a clamar negativamente. Isso tem irmãos, pare para pensar. Isso tem um efeito terrível, tremendo sobre a tua vida. Você acaba se amaldiçoando, liberando palavras negativas sobre você. Uma pessoa, por exemplo, teve febre. Pastor Ramalho estava com febre aí, estava com um probleminha, aí ele começou logo a ficar preocupado com o coronavírus. Então a pessoa, através do medo, abre uma porta e começa a liberar palavras, e o caminho está aberto para o coronavírus qualquer entrar. E a pessoa começa a se amaldiçoar, a liberar palavras negativas. Irmãos, você tem que ter a mente de Cristo. Você não pode, mesmo diante da adversidade, liberar palavra negativa. Você tem que liberar palavra de Deus, palavra de vida, palavra de restauração, palavra de cura, palavra de fortalecimento, palavra de renovo. O que a palavra vai trazer sobre a tua vida, você tem que liberar sobre o seu corpo. Vida e saúde para todo o seu corpo, é a palavra. Mas a pessoa começa a liberar palavras, e nós temos essa tendência, irmãos. Qualquer coisinha a gente abre o caminho pelo medo, porque aquilo que eu temia me sobrevém. Diz Jó, você não vive por vista, mas vive por fé, pelo que está escrito. Você não tem que viver pela circunstância pela qual você está vivendo, você tem que viver por aquilo que você crê, pelo que está escrito, e vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Para cada dia Deus tem não tenha medo. Walter, não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Não tenha medo, o que eu prometi eu vou fazer. Não tenha medo porque está escrito. Não tenha medo que nenhum mal vai chegar à tua vida. Se chegar, Deus vai permitir para cooperar. Aprenda isso, porque está escrito, vai cooperar, todas as coisas cooperam, tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você tem que pegar a palavra e começar a aplicar na sua vida, começar a liberar sobre a tua vida como palavra profética. Reclamar, clamar dobrado,
intensamente. Então, cuidado na hora que estiver reclamando. Reclame diante de Deus para coisas, para promessas que está escrito sobre a tua vida. Pode reclamar. Senhor, aleluia, eu creio que está escrito, vai se cumprir na minha vida. Eu estou reclamando isso, porque eu acredito, Senhor, que a tua palavra é fiel, e ela não pode negar a si mesma, porque o Senhor colocou sobre a sua lei o seu próprio nome, e o Senhor não pode, aleluia, impedir, o Senhor não pode negar que a sua palavra se cumpra. Eu vou reclamar positivamente. Não reclame contra você, reclame ao teu favor. Amém, irmãos? Quando você recebe essa palavra, aleluia. Então, a primeira mentira do diabo é que ele disse que o homem seria imortal sem Deus. Então ele morre espiritualmente, ele morre fisicamente e morre eternamente. Vamos lá. Espiritualmente, quando ele pecou, ele morreu. Morte significa separação. Quando a pessoa morre, ela é separada. Separada do corpo, separada das pessoas, separou de Deus. Espiritualmente foi separado de Deus instantaneamente. Morreu, pronto, foi separado. E aí ele viu que ele estava nu, né? Ele começou a perceber algumas coisas que não eram normais. Ele morreu literalmente, espiritualmente. E ele ficou morto espiritualmente até a primeira profecia bíblica, lá de Gênesis 3,15, se cumprir. Até Jesus vir inaugurar a sua igreja. Porque Jesus abriria o caminho. A primeira profecia bíblica, sim, Gênesis 3,15. Que aí foi quando ele inaugura a sua igreja. Né? Quando ele assopra lá, a igreja está lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos. E aí, ele morre fisicamente, com o tempo. Ele vai morrendo. Ele não ia morrer, porque ele, naturalmente, o homem, ele era literalmente normal, como Jesus foi normal. Amém? Ele tinha a natureza divina. Ele tinha o DNA de Deus, tinha a paternidade divina. Assim como Jesus veio também. Jesus já veio com a sua paternidade, com o seu DNA, né? Jesus veio já como filho. Ele já, antes de receber um corpo aqui na terra, ele já era filho. Era Pai, Filho e Espírito Santo, a triunidade divina. Então ele só veio receber um corpo para cumprir um propósito. Então, o homem morreu espiritualmente, fisicamente ele veio a morrer. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, que viveu 969 anos. E depois, o homem ainda tem a oportunidade sobre a morte eterna, que a gente sabe, se ele se arrepender, o que se arrepende deixa alcança a misericórdia.